E inclusive foi um dia antes do Rafael falecer, a gente ia viajar, e toda vez que a gente ia viajar era muito difícil para o Rafael. O Rafael não queria ir, mas o viajar leva você a conhecer novos horizontes, ampliar a tua visão, ter oportunidade de conviver com culturas diferentes, e a gente sempre entendia que isso podia ajudá-lo como ajudou muito. E nesse dia, ele ficou mais velho, já estava com 21 anos, e cada vez viajava menos com a gente, e nós fomos aqui perto. Falei com ele, Rafael, vamos com a gente. E ele falou assim, não vou, pai, não quero ir, dessa vez também eu não quero ir. Passou um tempo, eu insisti de novo, perguntei, Rafael, vamos com a gente? Ele falou, pai, eu não vou, porque viajar dói. Eu falei, viajar? Aí eu escutei, fiquei quieto. Sabe quando você está processando? Porque pra gente viajar não dói. Sim. Quando eu digo pra gente, a gente que vive num processo de padrão, o viajar não dói. Quando muito não vou pro lugar que eu não gosto ou pro lugar que eu gosto. Aí quando eu tava processando aquele, né, a gente tá processando no padrão, deixa eu passar um tempo, eu chamei ele e falei, Rafael, por que viajar dói? Ele falou o seguinte, eu quando viajo, eu vou para um local, eu durmo fora da minha cama, o colchão não é o meu colchão, os horários não são os meus horários, eu convivo com pessoas que não são do meu meio, eu me sinto totalmente fora de um local seguro. Me desestrutura tudo aquilo que eu levei um tempo para organizar. Aí eu fico no local desorganizado e quando eu volto para casa, o que eu tinha eu perdi e regredi. Então me dói muito. Eu falei, filho, eu não sabia disso. Interessante, né? Eu não sabia disso. E uma lógica perfeita. E uma lógica perfeita. Ele traduziu isso e eu falei, nossa, que interessante você me falar isso. Me perdoa, eu não sabia. E aí vem a questão de você compreender que você está trazendo ele pro teu padrão e não você indo pro padrão dele. E foi até no dia anterior eu falei, meu filho, você me perdoa, seu pai não foi educado para ter um filho autista. O conteúdo que tem de cada autista, ele é genérico, você é diferente. Então quando a gente olha para o cenário que você, da questão das gerações, de processo de liderança, essa sensibilidade de compreender que há nuances diferentes que você desconhece e que você talvez seja necessário você se adaptar ou, quando muito, compreender ou assimilar, ele se faz necessário recorrentemente. E é engraçado porque eu já tive também em algumas posições, né, com grupos e liderando pessoas. E o que você está falando, se eu tiver correto também, cada vez mais o líder também tem que olhar para o outro e perguntar, né, entender esse mundo do outro. E eu lembro que eu particularmente já gostava de fazer isso, e isso, por muito tempo sofri críticas, né, porque ouvia coisa que era paternalista, que era... E, na verdade, eu vou dizer para você que para mim sempre funcionou, né? Eu tenho um caso até na própria Xerox, pouca gente sabe disso, mas eu tive uma pessoa lá que ele teve síndrome do pânico. E era uma pessoa muito forte até, muito... E na verdade eu só consegui pegar porque eu notei que ele estava me afrontando, né? E naquele momento, com toda humildade, eu tive a humildade de... Peraí, algo tá errado, eu não vou partir pro... E aí ele me abriu e aí eu deixei por vontade própria, isso na época nem a empresa sabia, ele ficou uma semana em casa, né, chamei o resto do grupo, expliquei, não em detalhes para não expô-lo, mas que precisava de ajuda para cobri-lo, e assim foi, e graças a Deus ele voltou bem melhor. Só que era um negócio que eu não podia nem abrir, porque se eu abrisse era capaz de eu também apanhar, né? Esse é um ponto importante, porque a gente olha a liderança muitas vezes num papel de equipe, olhando para o resultado, e para com os indivíduos. E tem uma coisa interessante que muitas vezes você tem que levar o problema para o grupo. Então, eu vivi agora há pouco tempo um cenário que as pessoas mais ou menos na mesma faixa etária e os pais, todos eles estão na faixa aí de quase 80 anos e começam a exigir mais dos filhos no sentido de cuidados. Naturalmente, você não vai, assim, aqueles problemas que tem um entendimento disso, você vai dar atenção ao seu pai, você vai levar ao médico, você vai fazer um acompanhamento, ver se está tudo certinho. E começou a acontecer com 4 ou 5 pessoas do grupo.
E isso, obviamente, afeta o dia a dia de trabalho, porque as pessoas têm que se ausentar em momentos importantes, em outras circunstâncias, e você começa a ver a equipe, uma olhar para o outro e falar, eu estou aqui no horário, fulano não está. Eu estou fazendo isso, o outro não está. Quando a gente olha sobre esse aspecto, o aspecto binário, ele não está errado. Ele está fazendo um processo de comparação daquele padrão que ele tinha. É bem reparado. Quando você chama todo mundo e fala, está acontecendo isto? Com fulano está acontecendo isso, com Beltrano está acontecendo aquilo, com ciclano está acontecendo isso, não é só com um, e pode acontecer com você, como já aconteceu comigo. Como é que a gente lida com isso? Verdade. E é interessante que o grupo, ele tem uma resposta. O grupo falou, não, a gente fica tranquilo que a gente vai cobrir fulano quando ele não estiver aqui, a gente faz a parte do ciclano, aquilo que poderia assim, em um dado momento, outro falar assim, eu estou trabalhando pelo outro, como se fosse um processo de desgaste, é um processo de construção de equipe. Porque aquele que sabe, que ouviu do outro que vai trabalhar, vai falar, cara, esse cara trabalhou por mim. Na hora que eu estiver ausente, eu tô com ele. É o pertencimento, né? É o pertencimento. E na verdade, eu ia falar o pertencimento, e tem uma coisa aí por trás que, infelizmente, a gente às vezes... por criação, por modelo, não precisa ser só empresa, não. Às vezes parece que a gente quer sempre ganhar alguma coisa, que é a falta do acolhimento, né? Porque você sentir que faz parte. Isso. E que eu posso dar eu posso dar um pouco mais, porque eu sei que o resto merece, e eu sei que o dia que eu precisar, alguém vai dar também, né? Tem um fator aí que é importante nesse cenário, que eu observei ao longo do tempo aí dessa jornada profissional, que é a construção de confiança. Isso só acontece quando você cria relação de confiança. E relação de confiança, ela passa por transparência, inclusive para dizer coisas duras. Não é para ser bom, né? Ninguém tá dizendo que você tem que ser bonzinho. Tem que ser bonzinho. E, obviamente, com educação e com fatos. Até para você poder ouvir do outro lado e ouvir. Porque quando você constrói uma relação de confiança entre as pessoas, elas falam questões pessoais. Sim. Tá? Xerox tem essa característica de ter um processo de desenvolvimento de pessoas e de gestão de pessoas que eu considero diferente. É verdade. As pessoas se sentem acolhidas, é uma empresa que tem esse cuidado. Então, quando você cria essa relação de confiança e existe alguma coisa que incomoda, é óbvio que tem questões que são muito particulares que não dá para abrir para todo mundo. Mas tem outras questões que até porque quando está afetando o grupo, você tem que falar. Eu me lembro também com relação ao Rafael, meu filho, que a gente passou a adotar uma prática a partir de um determinado momento, quando a gente começou a compreender melhor a questão do autismo, a gente chegava nos locais onde tinha mais gente e a gente chegava e falava que ele era autista. Algumas pessoas ficavam assustadas. E essas pessoas ficavam assustadas, ou na área geral, eu dizia o seguinte, eu estou dizendo que ele é autista porque se ele tiver um comportamento diferente do padrão que você conhece,